Glória a Deus, glória a Deus. Em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7 até o 12, o Senhor Jesus traz uma palavra poderosa sobre oração. E nessa palavra nós somos incitados, estimulados a orar, a clamar, a buscar o nosso Deus. Então, com base nessa palavra, eu quero trazer uma reflexão com o título As Boas Dádivas do Nosso Bom Deus. E olha o que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Vamos para a palavra? Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, versículo de 7 a 12. Como eu disse, esse texto ele nos ensina a orar e é Jesus nos incitando, nos estimulando a orar, a clamar a Deus. A oração é uma preciosidade, né? Porque quando nós oramos, nós podemos atrair a ação de Deus em nossas vidas e também por aqueles por quem nós clamamos e também por aqueles por quem nós oramos, por quem nós intercedemos. Então, é muito importante nós orarmos. E esse Deus, esse texto fala sobre esse Deus bom que dá boas dádivas, boas coisas àqueles que lhe pedem. Deus, ele gosta realmente de dar coisas boas àqueles que lhe pedem. Não é? E a pergunta que eu tenho para você é: você gosta de receber presentes? Você é uma pessoa que gosta de receber presentes? Você é uma pessoa que gosta também de dar presentes? A maioria das pessoas gosta de receber presentes, não é verdade? E geralmente quem tem como linguagem de amor primária dar e receber presentes, gosta muito de dar presentes como uma forma de demonstrar amor, admiração e também de demonstrar respeito para com as pessoas que você admira, que você tem uma consideração. Então, a pessoa gosta de dar presentes, mas também gosta de receber presentes. E o nosso Deus, ele ama, né, dar presentes para aqueles que realmente são seus filhos, aqueles que buscam a Ele. Então, nesse texto, Jesus nos mostra como o nosso Deus é o Pai amoroso que fica feliz em dar boas dádivas para demonstrar amor para com seus filhos, né? Então, o nosso Deus realmente está disposto a nos abençoar, está disposto a dar boas coisas para aqueles que são seus filhos. E aí, Tiago, capítulo 1, versículo 17, as Escrituras Sagradas dizem assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Então, queridos, aqui Jesus nos ensina, né, como é que nós podemos orar para receber as bênçãos de Deus, as dádivas de Deus, que é nosso Pai. E nesse texto de Mateus 7, do verso 7 ao 12, é que ele nos ensina justamente sobre isso, como é que nós podemos orar para receber as bênçãos de Deus, nosso Pai. Então, a primeira coisa é que nós possamos ir ao nosso Deus, que é bom, em oração e crendo que Ele nos ouve, né? Então, vá ao bom Deus em oração e creia que Ele lhe ouve. Nós cremos que o nosso Deus nos ouve. Além disso, nós cremos que Ele é um Deus bom. Ele é o Deus bom. Há uma disposição no Senhor, há uma boa vontade no Senhor de nos atender. Há uma boa vontade no Senhor de nos abençoar. Né? Não é que nele há um desejo de não nos abençoar. Pelo contrário, há um desejo de nos abençoar. Ele é um Deus bom, Ele é o Deus bom. E aí Jesus diz isso: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então, exatamente aqui nesse texto, Jesus está nos estimulando a realmente ir ao Senhor nessa confiança. Né? Ele está dizendo: olha, se você pedir, você vai receber. Se você buscar, você vai encontrar. Se você
bater nessa porta da graça, essa porta será aberta para você. E aí Jesus deixa bem claro, todo o que pede, ele não disse alguns ou poucos, mas todo o que pede recebe. Todo aquele que busca encontra, e todo aquele que bate, a porta da graça, a porta do favor, a porta da misericórdia será aberta para esta pessoa. Então nós precisamos ir ao nosso Deus nessa confiança de que Ele é o Deus bom e de que Ele responde a nossa oração. Você já teve experiências de Deus responder as suas orações? Você já viu Deus responder o seu clamor, as suas súplicas em situações que você realmente precisava de uma intervenção do céu? Então você tem essa experiência, se você tem essa experiência, consequentemente, a tua fé ela é fortalecida para outros momentos que você estará orando, precisando de uma resposta do Senhor. Então nós precisamos ir ao nosso Deus, crendo que Ele é o Deus bom, e não apenas isso, mas que Ele realmente está disposto a nos ouvir e a responder a nossa oração. Então Jesus disse que nós precisamos pedir, buscar e bater. E pedir, buscar e bater representa o quê? Representa três níveis, né? Três níveis de intensidades na oração. Tem bênçãos que provavelmente exigirá de você persistência na oração, né? Por vários motivos, eu vou falar alguns deles aqui, mas você precisa passar por esses níveis, né? Muitas vezes somente pedir não é suficiente. Às vezes buscar somente não é suficiente. Às vezes você vai precisar bater com insistência nessa porta do favor até que o milagre aconteça. E tem muitas pessoas que desistem muito rápido da oração. Então pedir é o primeiro nível. E você pode pedir a Deus em qualquer momento, né? Em qualquer circunstância, em qualquer situação que você estiver. Às vezes até naquela oração mais rápida, até naquela... Quando você está caminhando ou fazendo alguma coisa, você lembra e você pede a Deus algo, você lembra de algo que você necessita e você pede a Deus. O buscar já exige uma intensidade maior. Às vezes um jejum, né? Junto com a sua oração, ali você está jejuando e orando. Né? É um buscar, você empreende mais da sua vontade, do seu desejo de realmente receber aquela bênção. E bater é um nível ainda maior na oração, na intercessão, que exige perseverança, e às vezes ainda mais prolongada e persistente, não é? Quando você está clamando por algo que você não recebe de imediato, você precisa insistir, mesmo em oração, com jejuns, às vezes um jejum um pouco mais prolongado, não é? Uma campanha de jejuns, e insistir até que a resposta venha. E por que algumas orações, algumas bênçãos vai exigir de nós persistência para a gente receber na oração, né? Persistência na oração para a gente receber. Por vários motivos. Primeiro, porque existem algumas bênçãos que realmente têm uma maior resistência no mundo espiritual, né? Existem coisas que você pede que vai haver uma resistência maior no mundo espiritual. A gente precisa entender que o mundo espiritual ele é real, e o reino das trevas se opõe ao reino de Deus, aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, né? Por exemplo, no livro de Daniel, no capítulo de número 10, versículo 12 a 13, a Bíblia diz assim, que o anjo, né, Gabriel, trouxe uma resposta a Daniel. Ele disse assim, olha, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Então preste atenção, no versículo 12, né, Daniel 10, 12, o anjo diz para ele, olha, não tenha medo, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. Então, desde o primeiro dia que Daniel orou, se colocou diante de Deus para orar, se humilhar diante do Senhor, buscar o Senhor com oração, com jejuns, em resposta, buscando a resposta de Deus para a sua nação. E aí observe aqui ao nível, ele está clamando pela nação. Não é uma bênção simplesmente pessoal, mas ele está clamando por uma nação, está clamando pela libertação de uma nação, ele está clamando para que a profecia de Jeremias para a nação de Israel pudesse acontecer, porque ele havia visto que o tempo da profecia havia chegado, 70 anos havia se passado. Então ele está clamando por isso, ele está buscando uma resposta do Senhor, está clamando com intensidade. E aí o texto diz que no primeiro dia que ele se colocou diante de Deus, ele decidiu buscar entendimento, ele decidiu buscar o Senhor, se humilhar diante do seu Deus, as palavras dele foram ouvidas, e aí o anjo diz assim, eu vim em resposta a elas. Então, no primeiro dia, Deus ouviu a Daniel e Deus enviou o anjo Gabriel para responder, para trazer a resposta
que Daniel precisava, ok? Aí o anjo continua falando para ele, o anjo Gabriel, no versículo 13, olha o que o anjo diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Então ele está dizendo, olha, Deus ouviu a sua oração no primeiro dia que você se colocou para orar e Deus me enviou em resposta às suas orações, para te responder as orações. Mas o que houve? No mundo espiritual, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então esse príncipe do reino da Pérsia não é um príncipe humano, né? Um príncipe humano não poderia resistir a um anjo de Deus. Ele está falando aqui de um principado espiritual. Um principado espiritual resistiu o anjo Gabriel e ele resistiu o anjo Gabriel durante 21 dias. Porque se Daniel tivesse, o profeta Daniel tivesse parado, desistido de orar nos primeiros dias, consequentemente ele não teria resposta. Mas Daniel continuou orando, continuou buscando a Deus, continuou intercedendo, continuou jejuando, continuou se colocando diante de Deus, se humilhando diante do Senhor, né? Batendo. Então ele passou do nível de pedir, ele passou do nível de apenas buscar e ele agora está batendo com insistência na porta do favor, na porta da graça, na porta da misericórdia. E aí ele diz, o anjo diz, então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Então Daniel continuou clamando, aparentemente sem resposta, e quando alcançou os 21 dias de oração, de clamor, de jejum, de intensidade, de busca, de quebrantamento, de arrependimento diante do seu Deus, a Bíblia diz que Deus enviou então Miguel, né? E aí o arcanjo Miguel veio para ajudar o anjo Gabriel, né? Aquela resistência no mundo espiritual que aquele principado do reino da Pérsia estava fazendo foi quebrada e Gabriel, o anjo Gabriel, pode chegar até Daniel com a resposta das orações que ele precisava. Então, o que a gente vai entender nesse texto, que existem algumas coisas que a gente está clamando, talvez a libertação da nossa família, a libertação de um cônjuge, né? A salvação de um ente querido. Existem coisas pelas quais nós oramos que enfrentam uma oposição muito grande das trevas, que enfrenta uma resistência muito grande do reino das trevas. E para a gente ver essas coisas acontecendo, nós precisamos continuar perseverando em oração, continuar intercedendo, continuar clamando, continuar buscando, né, até que o milagre aconteça, até que o favor seja alcançado, até que a resposta seja liberada. E é justamente por isso que algumas pessoas desistem e não alcançam as respostas às suas orações. Por quê? Porque a gente, às vezes, alguns de nós, às vezes, fica só no nível do pedir. Ou alguns conseguem até ir ao nível do buscar, mas eles não conseguem entrar no nível mais intenso, que é o nível do bater. Então Jesus diz pedir, buscar e bater, né? Todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate a porta se abre. Então, às vezes, é preciso você passar por esses três níveis de intensidade, de clamor, de busca na sua oração, ok? Por quê? Primeiro motivo, porque existe resistência no mundo espiritual. Segunda coisa, para que você saiba se realmente deseja o que você está pedindo, né? Às vezes você está pedindo algo para Deus e não é bem o que você deseja. Bom, se você alcançar, você fica grato, você fica feliz. Mas se não alcançar, tudo bem, tranquilo, né? Você não se importa tanto. Não é para que Deus saiba se você deseja. Não, Deus sabe todas as coisas. Ele é onisciente, né? Ele é soberano, ele sabe se você realmente deseja ou não. Mas é para que você saiba se realmente aquilo que você está pedindo, você realmente deseja com essa intensidade. Como Raquel, né? Raquel disse, dai-me filho, senão eu morro. Né? Olha a intensidade daquela mulher. Né? Era um desespero da sua alma. Então tem coisas que a gente busca de Deus, que a gente está orando, mas é mais ou menos assim, bom, se ele me ouvir, se ele me der, se eu receber, amém. Se não receber também, amém. Mas tem coisas que a gente realmente deseja com intensidade, né? É um sonho, é algo que realmente arde dentro do nosso coração, ou uma necessidade gritante, uma necessidade realmente desesperadora. Então, às vezes, esse nível de espera maior e a gente está esperando, é para a gente realmente ver o quanto a gente deseja. Porque se a gente não desejar o suficiente, a gente desiste. Não veio, tudo bem.
acho que Deus não quis. Mas se realmente a gente deseja com intensidade, a gente insiste em oração, a gente persevera em oração, a gente clama até que o milagre aconteça, até que a resposta seja manifestada em nossas vidas. Jesus nos ensina sobre isso quando ele fala sobre oração em Lucas 11, né? Quando ele fala sobre o amigo, né? Que vai à casa do outro amigo meia-noite e diz: amigo, me empresta pães porque chegou um amigo meu em minha casa e eu não tenho o que dar. E aí Jesus diz que aquele amigo responde lá de dentro: olha, não me importune, já estou deitado com meus filhos e tal, né? Aquela resposta abrupta para o seu amigo. E aí Jesus diz assim: olha, ainda que ele não te dê por ser seu amigo, contudo ele vai te dar por causa da tua insistência, da tua importunação. Jesus chega a usar essa palavra. E o que Jesus está dizendo quando fala sobre oração, né? Colocando isso dentro desse contexto? Jesus está nos mostrando o seguinte: ainda que um amigo que não tenha uma boa vontade de atender o outro amigo, vai atendê-lo por conta da insistência. Imagine Deus, que é do agrado dele responder, que é do agrado dele manifestar a sua ação. Então a gente precisa perseverar, a gente precisa continuar persistindo. Realmente é isso que nós queremos receber de Deus. Se é o que nós queremos receber de Deus, nós precisamos persistir até que o milagre aconteça. Eu me lembro de uma experiência bem interessante que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Na verdade, não comigo, mas uma irmã que compartilhou comigo isso. Ela disse para mim: olha, eu já estou orando há tanto tempo pelo meu marido, já estou orando há quase 20 anos, quase 20 anos pelo meu marido, e eu não vejo nada acontecer. Eu vou desistir de orar, não vou orar mais por ele. E eu disse para aquela irmã querida, eu disse: não faça isso. Continue orando pelo seu marido. Continue orando até que aconteça o milagre, até que o favor o alcance. Continue orando. As suas orações estão sendo respondidas. Deus está preparando, Deus está trabalhando o coração dele. Mas você não vê, você não consegue ver, tudo no mundo invisível, no mundo espiritual. Mas creia que Deus está agindo. Continue clamando, continue orando, continue intercedendo. E aí ela recebeu aquela palavra, se animou, eu dei uma palavra de ânimo para ela, e ela continuou orando, continuou clamando pelo seu marido. Resultado, que depois daquela conversa que nós tivemos, alguns meses após, o marido daquela irmã se converteu a Jesus. Olha que interessante. Ela estava 20 anos clamando pelo seu marido, queria desistir, e eu animei o coração dela, incentivei ela a não desistir, a continuar orando. E depois da nossa conversa, pouco tempo depois, meses depois da nossa conversa, o marido dela se converteu a Jesus Cristo. Então, não desista se você está orando por algo que realmente é muito importante para você, como a salvação de um ente querido, como a cura, como um milagre. Não desista, continue orando com toda intensidade. Se você passou pelo nível do pedir, passou pelo nível do buscar, entre no nível do bater, né? Com persistência, com perseverança, com fé, com esperança no seu coração de que o milagre vai acontecer, de que a resposta de Deus virá na sua vida. Foi o próprio Jesus que disse: peçam e vocês vão receber, busquem e vocês vão encontrar, batam e a porta será aberta para você. Amém? Então é importante que você creia nisso no nome de Jesus. A terceira coisa, porque a gente precisa continuar perseverando, é porque talvez você ainda não esteja maduro, você ainda não está maduro o suficiente para receber. Você não daria, por exemplo, um carro de verdade para o seu filho de 2 anos de idade. Então, às vezes, a gente às vezes está pedindo coisas a Deus, está orando ao Senhor, e Deus quer nos atender, e Ele vai nos dar no tempo oportuno, só que talvez nós não estejamos ainda preparados para receber aquela bênção. Nós ainda não temos maturidade espiritual para receber aquela bênção. Então é preciso esse tempo enquanto a gente está orando, esperando e confiando no Senhor, é um tempo também que o nosso coração está sendo amadurecido para receber aquela bênção, para que a gente não transforme aquela bênção numa maldição. Então, por que a gente precisa perseverar em oração? Por vários motivos, mas eu coloquei aqui pelo menos 3. Porque existe resistência no mundo espiritual, né? A gente viu sobre isso. Porque para a gente realmente saber, ter certeza se realmente a gente deseja aquilo ali. E terceiro motivo que eu coloquei aqui, para que você possa amadurecer nesse tempo de espera, nesse tempo que você clama, você amadureça espiritualmente, né? É preciso estar maduro para receber certas bênçãos do Senhor, ok? A outra coisa é que você precisa receber essas boas dádivas. Então, uma vez que você clama,
você as recebe por fé. Ainda que você não veja manifestado na sua vida, mas você crê e você já rende graças ao Senhor por isso, porque você crê que você já as recebeu. Jesus nos diz assim no versículo 9 a 11, olha que interessante. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mateus capítulo 9, versículo 7, versículo 9 a 11, né? Então Jesus está nos ensinando que a gente precisa crer que assim como nós, pais, queremos dar boas coisas aos nossos filhos, apesar de nossa natureza humana má, que o nosso Pai Celestial dará coisas boas para aqueles que lhe pedirem, né? Então, nosso Pai Celestial nos dará coisas boas quando nós pedirmos, quando nós buscarmos e quando nós batermos com perseverança na porta do favor, na porta da graça. Então, pense nisso. Você não daria 1 litro de óleo de motor ao seu filho se ele lhe pedir 1 litro de leite, não é verdade? Você não daria uma cola Super Bond para o seu filho no lugar de um creme dental. Por que você não faria isso, né? Nós não daríamos coisas para ferir nossos filhos, mas para ajudá-los e abençoá-los. Deus, nosso Pai, é perfeitamente santo, justo, generoso, amoroso e provedor. Então, Ele quer dar coisas boas. Ele certamente nos dará boas coisas quando pedirmos, quando buscarmos e batermos na porta da graça. Então, é preciso entendermos isso. Deus, Ele tem um desejo de nos abençoar. Ele não nos daria coisas ruins quando nós pedirmos a Ele. Então, assim como você não faz isso com seus filhos, então você precisa receber pela fé as bênçãos de Deus, crer que Ele tem a boa vontade de te abençoar, de ser generoso para com você. Terceira coisa que a gente precisa aprender nesse texto é seguir o exemplo da bondade de Deus. No versículo 12 diz assim: assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Isso é maravilhoso. Nós recebemos boas dádivas do nosso Pai. E isso nos habilita a amar e a tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados. Talvez você pense assim, puxa vida, parece que esse versículo 12, está fora de contexto, né? Porque Jesus está falando de oração, está falando de intercessão, de oração, de pedir, buscar e bater na porta da graça. E depois vem esse texto aqui, versículo 12, falando, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Parece, olhando à primeira vista, que está fora de contexto, mas não está. Por que não está? Porque uma vez que a gente clama ao Senhor, a gente pede ao Senhor, a gente crê que o Senhor nos atendeu, a gente crê que o Senhor nos dá boas coisas, que o Senhor nos dá boas dádivas, uma vez que a gente recebe de Deus essas boas coisas, isso nos habilita a amar os outros e a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados, né? Por quê? Porque a gente recebeu do Senhor. Porque recebemos o amor do Pai, nós podemos amar como gostaríamos de ser amados. Porque nós recebemos a graça do Pai, nós podemos ser graciosos uns com os outros. Porque nós recebemos misericórdia, nós podemos ser misericordiosos. Porque fomos providos pelo Pai, nós podemos ser generosos para com os outros. Porque o Pai nos perdoou, nós também devemos e podemos perdoar os outros. Então observe que tudo que nós recebemos como resultado de receber boas dádivas do nosso Pai Celestial, nós podemos também dar coisas boas aos outros, como nosso Pai faz, como o nosso Deus faz, né? Então, nós precisamos crer nisso. Assim como o Pai nos deu essas bênçãos, isso nos capacita a semear essas bênçãos na vida dos outros. Essa é a chamada regra de ouro, mas nós não podemos praticá-la se não tivermos recebido a graça de Deus. Para dar, primeiro é preciso receber. Como dizemos, ninguém pode dar o que não recebeu. Ninguém está habilitado a dar o que não possui, o que não recebe, o que não recebeu. Então, se a gente recebeu graça, a gente pode ser gracioso para com os outros. Se a gente sabe que recebeu tanto amor do Pai, nós podemos semear esse amor na vida dos outros. Se nós sabemos que fomos perdoados pelo Pai, nós podemos perdoar os outros. Jesus nos ensinou isso através do apóstolo Paulo. Perdoai
assim como Cristo Jesus, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Se Deus foi misericordioso para conosco, nós podemos ser misericordiosos para com os outros. Então é muito importante que nós tenhamos ciência disso, tenhamos consciência disso. À medida que você recebe de Deus, você está habilitado para semear na vida dos outros. Por isso, siga o exemplo da bondade de Deus. Assim como Deus lhe abençoou tanto, seja um abençoador de outras pessoas. Então é preciso entender isso. Tudo que realmente é bom vem de Deus, como diz Tiago 1,17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Por isso, se nós desejamos, receber as bênçãos do nosso Pai, nós devemos estar próximos dele. Esse é o segredo. Você realmente deseja estar abençoado, ser abençoado, você precisa estar perto de Deus, você precisa estar próximo de Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, as escrituras sagradas nos dizem assim, que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, não é? Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que ele existe, que ele é e que recompensa aqueles que o buscam. Então, Deus não apenas mas ele recompensa também aqueles que o buscam. E toda aquela pessoa que se aproxima de Deus tem que crer nisso, que Deus recompensa aqueles que o buscam. Então, se você realmente deseja ser abençoado, mantenha-se perto de Deus. Quando você está na presença de Deus, você está no lugar da bênção, você está no lugar do favor, você está no lugar da graça. Quando você está próximo de Deus, você está neste ambiente de favor, neste ambiente de graça. Amém? Então, quando nós estamos em conexão com o nosso Pai Celestial em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós recebemos seu amor, sua graça, seu perdão, sua misericórdia, sua fé, sua generosidade. E ao recebermos essas dádivas, devemos demonstrá-las aos outros. Amém? Então, que nós possamos crer nessa verdade e que essa palavra possa realmente estar em nosso coração, recebendo favor e demonstrando favor aos outros. Então, creia que as suas orações são atendidas. Ainda que pareçam demorar, creia e continue perseverando em oração, porque no tempo oportuno o milagre de Deus se manifestará, a resposta de Deus virá na sua direção, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar comigo? Pai, no nome poderoso de Jesus, eu quero orar juntamente com meu irmão, minha irmã nessa hora e clamar para que em nome de Jesus o Senhor possa dar aos teus filhos força e perseverança para continuar clamando e orando e crendo no milagre, no favor do Senhor que venha apressadamente, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que o milagre que este irmão, esta irmã precisa receber do Senhor, que este milagre seja liberado do altos céus em nome de Jesus, que toda resistência no mundo espiritual caia por terra em nome de Jesus, toda afronta do mal, toda afronta das trevas seja destruída e desfeita em nome de Jesus. Que toda arma forjada que tem se levantado contra o teu filho e a tua filha seja cancelada, anulada, destruída em nome de Jesus. Que toda língua que tem se levantado contra ele e contra ela em juízo seja reprovada em nome de Jesus. Eu oro por milagres, eu oro por curas, para que toda enfermidade desapareça, seja dissipada e que a promessa do Senhor de saúde se cumpra na vida do meu irmão e da minha irmã, nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Abençoa a família, abençoa o lar, declaro restauração da casa, declaro restauração familiar. E eu profetizo milagres nessa família, milagres neste lar, milagres nesta casa, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo que em nome de Jesus Cristo essa família venha experimentar, meu Deus, o milagre da parte do Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, faça aquilo que somente o Senhor é capaz de fazer, meu Deus. Eu te peço em nome de Jesus, libera milagres sobre esta família, restaura famílias agora, restaura casamento, restaura lar, restaura agora, meu Deus, em nome de Jesus, a esperança desta família. Em nome de Jesus eu te peço, faz este milagre acontecer e que esta família experimente a bondade e a graça do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus, para a tua glória e para a tua honra. Amém. Amém. Deus em Cristo te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.